Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Eu Sou o Echo e foi feita pelo usuário umteste2447. Eu sou o Eichu por me recusar a guardar um segredo do meu chefe depois de um encontro estranho com a filha dele. Isso aconteceu há alguns dias e eu ainda estou pensando nisso. Eu trabalho em uma empresa pequena, tipo talvez umas 10 pessoas no total. Meu chefe é na verdade um cara muito gente boa, não tenho nenhum problema com ele. Como é um lugar pequeno, você acaba vendo alguns familiares aqui e ali, mas não é como se a gente saísse junto ou algo assim. Enfim, fiquei até mais tarde para terminar umas coisas. Todo mundo já tinha ido embora. Enquanto eu estava lá, ouvi a porta e acabou sendo a filha do meu chefe. Acho que ela tem uns 19 ou 20 anos, já a vi antes, mas nunca conversamos de verdade. No começo parecia normal. Ela disse que estava lá para pegar algo que o pai dela esqueceu. Mas aí ela meio que ficou parada perto da minha mesa, em vez de realmente procurar alguma coisa. Ela começa a me fazer perguntas, tipo se eu tenho namorada, o que eu faço fora do trabalho, se essas coisas. Não foi nada demais, só achei meio aleatório vindo de alguém que eu mal conheço. Aí ela diz algo tipo, Você é muito mais interessante do que as pessoas que meu pai normalmente... contrata e ri. Eu meio que só dei uma risada porque realmente não sabia o que dizer. Então ela pergunta se eu quero sair com ela algum dia. Não foi algo casual, definitivamente parecia que ela estava dando em cima de mim. Eu disse pra ela que provavelmente não era uma boa ideia por causa desse lance de o seu pai ser meu chefe. Foi aí que ficou meio estranho. Ela ficou um pouco irritada e disse que eu é que estava deixando tudo estranho e que não contaria pra ele. Aí ela falou, sinceramente, Melhor se você nem dissesse que estive aqui. essa parte não me caiu bem. Eu não concordei com nada. Só disse que tinha trabalho pra terminar e que ela podia pegar o que veio buscar. Ela foi embora logo depois disso. No dia seguinte, meu chefe quis saber se alguém ficou até mais tarde no escritório, pois algo havia sido movido. Hesitei um momento, mas contei a ele que a filha tinha passado lá. Não detalhei a conversa, só falei que ela esteve lá. Depois ele parecia meio estranho comigo. Não foi rude, só um pouco seco e distante. Agora fico pensando se eu deveria ter ficado de boca fechada, como ela pediu. Eu não queria causar confusão nem nada. Só achei estranho mentir sobre isso. Será que eu sou o babaca? Não, OP, você definitivamente não é o babaca, e o que você fez foi a coisa mais inteligente que poderia ter feito nessa situação. Você não entrou no jogo dela, não criou falsas esperanças, nem escondeu os segredos do seu chefe sobre o negócio que ele administra e onde a família dele aparece às vezes. Você não quer esconder nada dele, especialmente se a filha dele está pedindo para você não contar nada para ele. Nada de bom pode começar de uma situação assim. Agora, se o seu chefe vier fazer perguntas depois, acho que você deve contar tudo para ele. Mas se não, então apenas fique atento, porque minha impressão é que isso não termina por aqui. Certifique-se de evitar situações em que não possa comprovar o ocorrido. O que vocês acham? Comentem aí. E agora vamos ver os comentários da comunidade. MB21212 diz: não é o Eiku, mas tenha isso em mente, que a filha pode ter mentido para o pai ou para o seu chefe, porque você não caiu na armadilha de sair com ela. Notebook 8502 diz: não é o Eiku, você fez a coisa certa ao contar para o seu chefe que a filha dele estava lá. Você poderia ter se metido em uma grande encrenca se tivesse mentido sobre isso e a verdade viesse à tona. Talvez eu exagere, mas o fato de ele agir estranho desde que você falou que a filha dele apareceu indica que ele provavelmente sabe das tendências dela e teme que ela se interesse por um funcionário. Acho que você deveria contar toda a verdade ao seu chefe. Diga que ela continuou conversando com você e pediu para sair, mas você recusou educadamente para não ultrapassar nenhum limite. Se o pai dela confrontá-la sobre isso, eu ficaria preocupado dela distorcer a situação dizendo que você se aproximou dela ou estava interessado nela, então é melhor se antecipar às consequências. Swagboy1991 diz que você não fez nada de errado. Sua lealdade é com seu chefe e não com a filha dele. Agora fico pensando se ele disse algo para ela sobre ir lá e ela respondeu de forma estranha. Haja normalmente por enquanto e, com sorte, isso vai passar. Aspeper diz que não é o Echo. Ele pode estar sendo seco com você porque está se perguntando se aconteceu algo impróprio entre você e a filha dele. Existem câmeras de segurança no seu trabalho que podem comprovar que nada ocorreu? Não toque mais no assunto, a menos que ele mencione. Se ele falar, explique o ocorrido.
Inclua que tipo de coisas ela estava te perguntando, como ela agiu e o que ela disse quando foi rejeitada. Se isso não for mencionado de novo, tente não pensar nisso e apenas faça seu trabalho. Jax Limon sugeriu colocar um atalho do gravador de voz na tela inicial do celular para facilitar o acesso caso algo aconteça novamente. Também grave qualquer interação com seu chefe daqui para frente, caso ele decida te demitir. É possível que ele diga verbalmente que é por causa da filha dele, o que você pode usar como defesa ou prova de demissão injusta. Comentário do OP. Obrigado a todos pelos comentários. Tirei alguns dias de folga e volto ao escritório na sexta-feira. Precisei me afastar do trabalho por um tempo, mas na sexta-feira verei como estão as coisas e aviso se houver mudanças. A comunidade concorda que o OP agiu certo e não deve falar nada até que as coisas realmente escalem se acontecer. Agora, o OP já deu 2 atualizações, então vamos para a primeira. Certo, isso ficou muito mais bagunçado do que eu esperava. Então, depois de alguns dias de folga, meu chefe acabou me chamando para o escritório dele ontem. Resumindo, eu contei para ele toda a história do que aconteceu. Ele não ficou bravo comigo, nem um pouco. Na verdade, ele parecia mais cansado do que qualquer outra coisa. Parece que não é a primeira vez que ela causa esses problemas. Ele não entrou em detalhes, mas disse que ela costuma colocá-lo em situações ruins com colegas de trabalho. Além disso, como alguns de vocês sugeriram, ela contou para ele uma versão completamente diferente dos acontecimentos. De acordo com ela, eu é que estava sendo estranho e fazendo perguntas pessoais para ela. Ele disse que isso não fazia muito sentido, por isso me perguntou diretamente. Então achei que isso era o fim do assunto, mas não era. Ontem à noite, meu noivo me mandou uma mensagem perguntando se eu conhecia alguém com o sobrenome do meu chefe. Eu disse que sim. Por quê? Acontece que a filha dele encontrou ela no Instagram. Eu não faço ideia de como, porque nem sequer tenho meu local de trabalho listado no meu perfil, mas ela seguiu minha noiva e começou a curtir várias fotos dela. Não foi só uma ou duas, ela foi rolando para trás e curtindo posts antigos também. Minha noiva achou estranho na hora e me perguntou o que estava acontecendo. Então agora eu tive que explicar toda a situação para ela, o que não foi uma conversa nada agradável, mas fica ainda melhor. Cerca de 1 hora depois disso, minha noiva recebe uma mensagem direta dela. Nada muito agressivo, mas super passivo-agressivo. Algo como: Você parece muito fofa, carinha sorrindo. E só pra você saber, nem todo mundo é quem aparenta ser no trabalho. Agora minha noiva está irritada, obviamente. Ela me perguntou diretamente se havia algo que eu não estava contando para ela. Então agora estou lidando com isso além de tudo no trabalho. Eu não respondi à filha de jeito nenhum e minha noiva também não, mas é simplesmente estranho. Parece que é intencional a essa altura. Enviei uma mensagem ao meu chefe hoje cedo sobre isso e ele ficou bem envergonhado. Pediu desculpas e disse que iria resolver, seja lá o que isso signifique. Então é isso, agora a filha do meu chefe está perseguindo meu noivo. Meu noivo está me olhando de lado por causa dessa situação e eu só estou tentando ir trabalhar e cuidar da minha vida. Não esperava que isso fosse virar tudo isso. Uau, a filha do chefe surtou com o OP. Que droga. Como falei, temos a atualização final, então vamos ver como essa história termina. Preciso esclarecer algo primeiro, pois muitos estão presos nessa questão. Sim, eu contei para o meu noivo, só não expliquei isso direito, ou nem expliquei, no post. Quando aconteceu pela primeira vez, contei para ela, mas não dei importância, pois sinceramente na época não achei que fosse. Pareceu só uma interação estranha e desconfortável, e eu achei que tinha acabado ali. Então sim, eu comentei, mas com certeza minimizei a situação. Isso foi erro meu. Quando tudo veio à tona, com ela encontrando meu noivo no Instagram, curtindo todas as fotos dela e mandando aquela mensagem, foi aí que eu contei tudo pra ela. Relatei tudo detalhadamente e mostrei a ela as postagens e comentários, para que visse a linha do tempo e o que eu já havia mencionado. Depois tivemos uma longa conversa e agora está tudo bem. Ela ficou chateada, mas depois entendeu e acredita em mim. Estamos firmes. Agora sobre o trabalho. Aqui a situação piora um pouco. Após contar ao meu chefe o ocorrido no Instagram, ele pediu que eu chegasse mais cedo hoje. Quando cheguei lá, a filha dele já estava lá. Pois é, então lá estava eu, sentado na mesma sala com os dois, o que eu realmente não esperava. Meu chefe basicamente fez ela explicar o que tinha feito e, em vez de recuar, ela insistiu ainda mais. Ela simplesmente disse que só procurou meu noivo porque achou que eu estava dando esperanças para ela e que eu agia diferente quando estávamos sozinhos.
Eu nem sabia o que dizer para isso. Falei para ele ali na hora que isso não era verdade e repeti exatamente o que aconteceu naquela noite. Ela estava prestes a dizer alguma coisa, mas meu chefe cortou ela bem rápido. Ele falou que não acreditava na versão dela e que invadir minha vida pessoal passou totalmente dos limites. Ela ficou irritada, visivelmente irritada. Antes de sair, ela olhou para mim e disse algo tipo: "Isso não acabou. Você sabe disso, né?" O que não é exatamente o que você quer ouvir no seu local de trabalho. Depois que ela saiu, meu chefe pediu desculpas de novo e disse que vai garantir que ela não volte mais ao escritório. Ele também pediu que, caso aconteça algo mesmo fora do trabalho, eu o avise imediatamente. Desde então, o trabalho ficou tenso, mas não por causa dele. Na verdade, ele tem me apoiado mais do que eu esperava. Eu só estou mantendo a cabeça baixa, documentando tudo e, sinceramente, começando a olhar outras opções de emprego caso isso continue piorando. Nunca pensei que uma conversa constrangedora no trabalho se transformaria em toda essa situação. Com certeza aprendi minha lição sobre não minimizar coisas assim. Bom, OP, pelo menos seu chefe está totalmente ciente e viu como ela te ameaçou, então continue documentando tudo caso precise pedir uma ordem de restrição. Não é só contra o seu chefe, mas também se proteger e proteger seu noivo. Desejo tudo de bom, OP. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos ao próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit. Eu sou o babaca e foi feito pelo usuário BornSafe9896. Sou o babaca por perguntar ao meu marido porque ele estava deixando o vizinho acreditar que nossa babá era sua esposa? Eu, mulher de 28 anos, tive o bebê do meu marido, homem de 28 anos em janeiro. Temos uma babá, mulher de 36 anos, moramos em um bairro residencial agradável. Uma nova vizinha, mulher, se mudou pra cá. Ela parece simpática e parecia só querer conhecer todo mundo. No sábado passado, a nova vizinha tocou nossa campainha, invertendo o costume de a comunidade levar coisas ao novo morador. Ela estava trazendo coisas para os vizinhos mais próximos e dessa vez era a nossa vez. Meu marido atendeu a porta e nossa babá estava à vista da vizinha. Eu não culpo nem um pouco a vizinha pela confusão dela. Um homem branco com uma aliança de casamento e uma mulher japonesa com uma aliança de casamento segurando um bebê mestiço, meio branco e meio japonês. O que mais a vizinha poderia pensar? Ela se apresentou e estava falando sobre como meu marido e nossa babá pareciam um casal tão fofo. Eles têm um bebê tão adorável. A babá não disse nada. Meu marido agradeceu. Eu apareci na frente da vizinha e anunciei que era a esposa. Expliquei que essa era a nossa babá. A vizinha ficou constrangida e pediu desculpas. Falei que ela não precisava se desculpar. Depois perguntei ao meu marido por que deixava a vizinha pensar que nossa babá era sua esposa. Ele respondeu que a pergunta era injusta e que ficou nervoso. Eu disse a ele que isso é fácil de dizer. Esta é nossa babá e minha esposa está na cozinha. Ele disse que estou exagerando. Respondi que talvez ele queira que pensem que é casado com alguém parecido com nossa babá. Ele começou a dizer que meu corpo tinha voltado ao normal e que eu estava bonita. Isso reduziu minha irritação por alguns segundos, mas então disse que ele precisava explicar por que não podia simplesmente dizer que ela é a babá. Meu marido disse que não consegue conversar comigo quando estou assim. Quem está errado? Sou a babaca? Bem, OP, não acho que você esteja errada por se chatear. Esclarecer isso seria fácil. Não conheço seu marido. Talvez ele seja apenas muito introvertido e não tenha sentido vontade de entrar nessa conversa com alguém com quem ele não quer estabelecer um relacionamento. Mas ainda assim, eu não diria que você é o idiota por ficar chateada com isso. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Secret Age 8928 diz: acho que ele pensou que era como quando um estranho pronuncia seu nome errado e você nem se dá ao trabalho de corrigir. O problema é que é um vizinho que você vai ver repetidamente. Acho que ele só percebeu isso tarde demais. Top Turnip 4737 diz: sinceramente, acho que você está pensando demais sobre isso. Partindo do pressuposto de que seu marido não tenha um histórico duvidoso, ele pode realmente ter ficado confuso e nervoso no momento. Acho que ele dorme pouco por causa do recém-nascido. Ninguém é babaca, mas você será se insistir nisso. O que Snami diz não é que você é babaca, mas ele também não é, e yes. Acho que isso foi só um momento de burrice masculina dele, sem querer explicar a própria vida e provavelmente mal ouvindo o que o vizinho estava dizendo, só estava no modo automático de agradecimento. E Meili1990 diz: eu consigo entender o lado dos dois, mas mesmo assim, eu também ficaria meio incomodado com isso.
Talvez fique de olho neles, porque sinceramente, a babá poderia ter dito: "Ah não, eu sou a babá", porque com certeza é isso que eu teria feito. Parece um momento constrangedor, mas talvez não seja nada. Siga seu instinto e observe as coisas. Se algo estranho assim acontecer de novo, talvez contrate uma babá mais velha ou fique sem babá. Bem, a comunidade basicamente concorda que não há nenhum idiota aqui, então agora vamos para a atualização para ver como essa história termina. Eu ouvi o que as pessoas tinham a dizer sobre o quanto minha abordagem foi confrontativa. Então eu, 28 anos mulher, perguntei calmamente ao meu marido. 28 anos porque ele deixou nossa vizinha pensar que nossa babá, 36 anos, era a esposa dele. Ele disse que foi pego de surpresa e entrou em pânico. A vizinha era tão simpática que não queria que ela se sentisse envergonhada. Ele disse que não queria que fôssemos julgados. Eu perguntei, julgados por quê? Ele disse que, como nossa babá estava suada e com aparência de empregada doméstica, enquanto a gente estava arrumado e ia sair depois, ele disse que a aparência fazia a gente parecer maus pais. Perguntei por que ele estava tão preocupado com a aparência de repente e se as pessoas estavam nos criticando. Ele disse que ninguém falou nada diretamente e que existem outras coisas indiretas. Ele comentou que já foi levemente zoado no trabalho. Que nossa babá e eu nos parecemos muito e temos o mesmo sotaque. Que as pessoas têm dito que a babá é como uma segunda esposa para ele e que quem não nos conhece direito julga a aparência da babá. Eu mencionei que na nossa cidade as pessoas nos julgariam se eu fosse uma dona de casa enquanto você fosse o único provedor. Eu disse outras coisas sobre isso, mas não consigo lembrar o que falei. Ele pergunta se eu acho que ele é um mau pai ou um mau marido. Disse que não e pedi para ele não deixar besteiras entrarem na cabeça. Não tenho mais o que dizer. É isso. Bom, OP, pelo menos vocês conversaram sobre isso. Agora você sabe tudo o que está acontecendo, então não precisa se preocupar e pode simplesmente seguir em frente. Obrigado por compartilhar, OP, e se cuida. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário oddfreedom91981. A vez em que um supervisor tentou me colocar na fogueira, mas eu tinha provas. Isso aconteceu em 2015 durante meu primeiro ano dando aulas na educação especial nos Estados Unidos. Não sei se mais alguém aqui trabalha em educação especial, mas se trabalha, provavelmente conhece o processo difícil de conseguir um assistente individual para um aluno. Então eu tinha esse garoto, vamos chamá-lo de Jim. Jim tinha alguns comportamentos inseguros quando estava no jardim de infância, como fugir da escola e ir para o bairro. Era assustador, para dizer o mínimo, e uma grande preocupação de segurança, então conversei com meu supervisor, mostrei os dados para ele e ele concordou que esse aluno definitivamente precisava de apoio individualizado. Meu supervisor, Sr. Clay, trabalhou comigo por semanas no processo formal do Safety Net para obter apoio individualizado. Foram muitos obstáculos e voltas, e eu precisei dizer as coisas certas de maneiras muito específicas, mas consegui concluir. Enviei para o Sr. Clay para a revisão final e não obtive resposta. Mandei um e-mail para ele depois de um dia, porque todos nós somos ocupados nessa área. Sem problemas, mas mais silêncio. Liguei para o escritório dele e deixei um recado com a secretária, mas continuei sem resposta. Tentei contatá-lo por 2 semanas, ficando mais preocupado com a proximidade do prazo, mas nunca obtive resposta. Após o prazo, ele me enviou uma mensagem dizendo que por eu não ter enviado a versão final, o apoio individual não foi aprovado. Fiquei muito irritado, então juntei cópias de todos os e-mails, ligações, todas as tentativas que fiz para entrar em contato com ele e enviei tudo para o chefe dele, Sr. Brody, chefe dos serviços de educação especial. Também incluiu o último e-mail do Sr. Clay. Alguns dias depois, o Sr. Clay me enviou uma carta formal de desculpas pelo sistema de correspondência do nosso distrito. O Sr. Brody me deu uma prorrogação, preencheu a papelada e ainda concedeu um apoio individual emergencial enquanto o processo ocorria. No final do ano, o Sr. Clay foi demitido do cargo. Duvido que tenha sido só por mim, mas sei que meus comprovantes influenciaram na remoção dele como supervisor de educação especial. Essa é minha história. Eu estava contando isso para um colega de trabalho aqui e ele disse que eu deveria postar isso na categoria de vingança mesquinha. OP, não sei se isso é vingança ou mesquinharia. Acho que você fez o certo e fico feliz que tenha gostado. Obrigado por compartilhar. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, presumo que gosta dessas histórias que leio. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois.
E não se esqueça de clicar no botão de se inscrever.